Ex-presidente Lula é condenado a 9 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na compra e reforma de um apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo. É a primeira vez desde a Constituição de 1988 que um ex-presidente é condenado criminalmente. Lula pode recorrer em liberdade. Deputados da Comissão de Constituição e Justiça discutem parecer do relator sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Sabatina de Raquel Dodge na CCJ do Senado já dura mais de 7 horas. A indicada para a Procuradoria-Geral da República disse que vai manter o combate à corrupção. Superior Tribunal de Justiça nega pedidos de liberdade a ex-diretor da Petrobras, acusado de repatriar 48 milhões de reais de corrupção. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. Ex-presidente Lula é condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela Justiça Federal do Paraná. A repórter Ana Paula Ergang tem os detalhes. Ana Paula, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de reclusão no caso que envolve a compra e reforma de um apartamento triplex no Guarujá, em São Paulo. O juiz determinou ainda o confisco desse apartamento. Desde a promulgação da Constituição em 1988, é a primeira vez que um ex-presidente é condenado criminalmente no Brasil. Veja os detalhes na reportagem. Lula foi condenado no processo que envolve o caso da compra e reforma de um apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele é acusado de ter recebido propina da empreiteira OAS em troca de contratos da empresa com a Petrobras. Lula também era acusado de transportar e armazenar seu acervo presidencial, mas foi absolvido dessa acusação. Outros 2 réus no mesmo processo também foram condenados e 4 absolvidos. Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, foi condenado por corrupção ativa e lavagem de dinheiro a 10 anos e 8 meses de prisão. Agenor Franklin Magalhães Medeiros, ex-executivo da OAS, foi condenado por corrupção ativa a 6 anos de prisão. Paulo Gordilho, arquiteto e ex-executivo da OAS, Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, Fábio Ori Ionamini, ex-presidente da OAS Investimentos, e Roberto Moreira Ferreira, ligado à OAS, foram absolvidos. Lula só ficará inelegível se a condenação for confirmada em segunda instância. Ele responde a outras 4 ações. Uma delas também está com o juiz Sérgio Moro e nela o ex-presidente é acusado de ter recebido propina da construtora Odebrecht. As outras 3 ações correm na Justiça Federal em Brasília e são resultado das operações Lava Jato, Zelotes e Janus. Veja agora trechos da sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou Lula a 9 anos e 6 meses de reclusão. Na sentença, Sérgio Moro diz que Lula recebeu R$ 2.252.000, valor referente à diferença entre o pago e o preço do apartamento triplex e o custo das reformas. De acordo com Moro, não se amplia deck de piscina, realiza-se a demolição de um dormitório ou retira-se a sauna de um apartamento de luxo para incrementar o seu valor para o público externo, mas sim para atender ao gosto de um cliente já proprietário do imóvel. Em outro trecho, Moro diz que Lula faltou com a verdade. A única explicação disponível para as inconsistências e a ausência de esclarecimentos concretos é que, infelizmente, o ex-presidente faltou com a verdade dos fatos em seus depoimentos acerca do apartamento 164A, triplex no Guarujá. Moro explica que a prática do crime de corrupção envolveu a destinação de 16 milhões de reais a agentes políticos do Partido dos Trabalhadores. Além disso, o crime foi praticado em um esquema criminoso mais amplo, no qual o pagamento de propinas havia se tornado rotina. Sobre o crime de lavagem de dinheiro, Moro diz que Lula ocultou e dissimulou vantagem indevida recebida em decorrência do cargo de presidente da República.
A culpabilidade é elevada. A responsabilidade de um presidente da República é enorme e, por conseguinte, também a sua culpabilidade quando pratica crimes, diz Moro. Por fim, o magistrado estipula a pena, esclarecendo que há entre os crimes de corrupção e de lavagem concurso material, motivo pelo qual as penas somadas chegam a 9 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado. O juiz também diz que Lula pode recorrer em liberdade, porque a prisão cautelar de um ex-presidente da República não deixa de envolver certos traumas. A prudência recomenda que se aguarde o julgamento pela Corte de Apelação antes de se extrair as consequências próprias da condenação. Moro finaliza dizendo que a condenação não lhe traz satisfação pessoal e que não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. E a condenação de Lula já está repercutindo na imprensa internacional. Veja. O jornal argentino El Clarín, que dá destaque para a notícia na capa de seu site, lembra que esta é a primeira condenação a um político do PT no âmbito da Operação Lava Jato e que a sentença deve ser confirmada em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal. Nos Estados Unidos, o The New York Times afirma que trata-se de um revés impressionante para um político que exerceu enorme influência na América Latina por décadas. O The Washington Post também noticiou a condenação, salientando como Lula está liderando as pesquisas de voto para a próxima eleição presidencial. Na Europa, a rede britânica BBC repercute a condenação de Lula e lembra que o ex-presidente rejeita as acusações e diz que o julgamento tem motivação política. O francês Le Figaro também repercute a condenação e se refere a Lula como um ícone da esquerda no Brasil. O jornal espanhol El País diz que o caso Petrobras fez sua maior vítima nos 3 anos que leva debulhando a corrupção nas elites brasileiras. Deputados discutem denúncia contra Michel Temer por corrupção passiva na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Quem está acompanhando os trabalhos na Câmara dos Deputados é a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Nós aqui vamos dar prosseguimento autorizativo com os representantes. E aí, só para concluir, senhor presidente e nobre colega Wilson. Boa noite, William. Já são mais de 6 horas de discussão aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados continuam falando, se pronunciando contra ou a favor da denúncia. E o clima é de tranquilidade. Nós vamos ver agora como foi o debate na parte da tarde. A sessão foi retomada com inscritos da base governista e de oposição se revezando para apresentar considerações sobre a denúncia contra o presidente Temer. A previsão é que a discussão se estenda até a madrugada. Para encurtar os debates, a orientação de partidos aliados é de que os deputados inscritos falem menos de 15 minutos a que têm direito. Já oposicionistas usam todo o tempo para postergar a votação. Desde o dia 26 de junho, quando foi apresentada a denúncia, 24 trocas de integrantes da CCJ já foram feitas. Apesar dos questionamentos, o regimento interno prevê o procedimento. Depois dessa fase de discussão, o parecer será submetido à votação nominal na CCJ. Para ser aprovado, o relatório precisa de maioria simples, com no mínimo 34 deputados. Seja qual for o resultado, a denúncia segue para o plenário. Para aceitação, são necessários 342 votos dos 513 deputados, ou seja, 2/3 do total. E a executiva do Estado de São Paulo do PTB. O meu voto será. Bem, vamos dar um balanço. Dos 114 inscritos, 22 já falaram até agora, sendo 10 a favor da denúncia contra o presidente Temer e 12 contra. Portanto, 92 deputados e líderes de partido ainda vão se pronunciar. O presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, disse que a sessão deve se estender até por volta da meia-noite. Portanto, ela pode ser interrompida e ser retomada amanhã, quinta-feira. William. Obrigado pelas suas informações, Viviane. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, concede prisão domiciliar ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. Repórter Fernanda Porto com os detalhes. Boa noite, Fernanda.
Boa noite, William. Boa noite a todos. A decisão autoriza o ex-ministro dos governos Lula e Temer e também ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal no governo Dilma, Gedel Vieira, a deixar o presídio da Papuda em Brasília e cumprir prisão domiciliar. Ele está preso desde o último dia 3 de julho. Gedel é investigado em operação que apura fraudes no fundo de pensão do FGTS e também por desdobramentos da Lava Jato. Ainda não foi informado quando Gedel irá deixar o presídio. William. Obrigado, Fernanda. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Sabatina de Raquel Dodge na CCJ do Senado já dura mais de 7 horas. A indicada para a Procuradoria-Geral da República diz que vai manter o combate à corrupção. A gente volta já já. O nome de Raquel Dodge para o comando da Procuradoria-Geral da República foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Para ser confirmada no cargo, a subprocuradora precisa da aprovação pelo plenário do Senado. Raquel Dodge prometeu manter o combate à corrupção. Raquel Dodge chegou à sabatina no Senado afirmando estar tranquila. Por 10 minutos, a indicada à Procuradora-Geral da República disse como pretende agir no cargo. Buscarei agir com firmeza, equilíbrio e confiança, sempre em busca do cumprimento da Constituição e da lei, com imparcialidade, de modo coerente com a atitude que adotei ao longo de toda a minha carreira profissional. A sabatinada foi enfática ao criticar a corrupção no país. A corrupção desvia dinheiro público de serviços essenciais, como saúde, educação, energia, transportes. Eleva o custo Brasil, encarecendo moradia, alimentos e vestuário. Também diminui a competitividade e aumenta o fosso da desigualdade social no país. Em seguida, Raquel Dodge passou a responder perguntas feitas pelos senadores e outras enviadas por cidadãos, pela internet ou pelo telefone. A procuradora foi questionada sobre delações, prisões preventivas, conduções coercitivas, vazamentos e defendeu uma justiça mais ágil e ampla. A sessão deve se prolongar durante a noite. Depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a indicação ainda tem que ser aprovada no plenário. O nome de Raquel Dodge veio da lista tríplice, eleita pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Dodge é subprocuradora-geral da República e está no Ministério Público há 30 anos. Atua no Superior Tribunal de Justiça na área criminal. Outra área de forte atuação é a defesa dos direitos humanos. Ela é mestre em Direito pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Raquel Dodge esteve à frente da Operação Caixa de Pandora de 2009, que prendeu o então governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Em períodos de alta temporada, como férias e feriados prolongados, é comum as pousadas e hotéis rejeitarem reservas para uma diária só e fecharem apenas pacotes. Mas a Associação de Consumidores Proteste afirma que essa prática é abusiva e desrespeita a legislação brasileira, tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto a Lei Geral do Turismo. As promoções chamam a atenção, mas nem sempre fazer a reserva é uma tarefa fácil, porque em alta temporada ou fins de semana, alguns hotéis e pousadas só oferecem pacotes para os hóspedes. O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília explica que algumas empresas usam essa tática para oferecer promoções para os hóspedes. Você tem diversas possibilidades que é uma demanda específica do mercado, quer dizer, o mercado é que controla esse tipo de coisa. Então, o turista vai procurar aquele que for mais conveniente para ele. Essa prática gera reclamação de clientes, segundo a Proteste, uma instituição de defesa dos consumidores. No ano passado, a instituição fez uma pesquisa de mercado por causa do grande número de pessoas insatisfeitas com o serviço oferecido pela rede hoteleira. A pesquisa aponta que os hotéis não estão respeitando os direitos do consumidor, porque não oferecem a possibilidade deles reservarem somente uma diária. Isso configura uma prática abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor, pois significa que eles estão prevalecendo da fraqueza, falta de conhecimento do consumidor em relação aos seus direitos, para impor que eles contratem um
prazo mínimo, ao menos 2 diárias. O direito de comprar apenas uma diária em um hotel é assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor e também pela Lei do Turismo. Se a empresa só oferecer para o cliente opções de pacote, o negócio pode ser considerado como venda casada. Você não pode condicionar a prestação de um serviço a outra prestação de serviço. O que a gente vê muito na prática? O consumidor ele quer marcar um determinado dia, vamos exemplificar no sábado, e está indisponível. Poxa, então ele quer depois marcar no domingo, está indisponível. Quando ele marca sábado e domingo, está disponível. Caso a legislação não seja respeitada, o hóspede deve informar aos órgãos de proteção do consumidor e a empresa pode ser penalizada. Multa, né, uma própria advertência, o fechamento do estabelecimento comercial, se for uma coisa mais grave, e a perda do registro junto ao Ministério do Turismo. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro terá que reexaminar o processo movido por um analista de sistemas contra uma empresa de soluções em tecnologia da informação. O que está em discussão é se a verba recebida pelo analista a título de propriedade intelectual tem natureza salarial. A conclusão pode provocar consequências nas demais parcelas trabalhistas ou indenizatórias. O reexame do processo foi determinado pela 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho durante o julgamento do recurso da empresa condenada pela forma como fazia o pagamento da parcela referente à propriedade intelectual ao analista. Segundo o empregado contratado num regime denominado CLT Flex, ele recebia da empresa R$ 1.300 de salário e o restante, cerca de R$ 3.000, de outras formas, entre elas a chamada propriedade intelectual. Por terem natureza indenizatória, essas outras parcelas não eram consideradas na base de cálculo de FGTS, INSS e férias, por exemplo. Só que o analista disse que apenas prestava suporte técnico, não criava softwares, o que para a primeira e a segunda instâncias ficou configurado como fraude trabalhista. Ao recorrer ao TST contra a determinação para que os valores fossem integrados ao salário do trabalhador, com o pagamento de todos os reflexos, a empresa alegou violação à súmula 393 da Corte Trabalhista, uma vez que o regional teria negado a devida prestação jurisdicional ao não examinar os argumentos apresentados na defesa, que se basearam na Lei de Direitos Autorais e na Lei sobre Propriedade Industrial. De acordo com o texto da súmula, o tribunal deve apreciar os fundamentos da inicial ou da defesa não examinados pela sentença, ainda que não tenham sido renovados nas contrarrazões, desde que relativos ao fato impugnado. Ao examinar o caso, a relatora, desembargadora convocada, Silene Ferreira Amaro Santos, ressaltou que o regional deveria ter apreciado todas as questões levantadas no processo, considerando-se o efeito devolutivo. Eu estou conhecendo do recurso de revista por violação do artigo 515, parágrafo 1º do CPC de 73, aplicável à época, e determinando o retorno dos autos para que se pronuncie sobre as questões trazidas no recurso referente à natureza salarial da verba propriedade intelectual. A decisão foi unânime. Agora o processo irá retornar ao TRT do Rio de Janeiro, que deverá se pronunciar sobre a questão. Já está no Palácio do Planalto para sanção presidencial o texto da reforma trabalhista aprovado ontem no Senado. O prazo para que o projeto de lei seja assinado termina no próximo dia 31, mas a expectativa é de que seja amanhã. Após ser publicada a sanção no Diário Oficial da União, há prazo de 4 meses para que as novas regras entrem em vigor. O chamado texto base da reforma trabalhista foi aprovado por 50 votos a 26 na noite de ontem. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Superior Tribunal de Justiça nega pedidos de liberdade a ex-diretor da Petrobras, acusado de repatriar 48 milhões de reais de corrupção. Voltamos já já. Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade a ex-gerente da Petrobras, acusado de repatriar 48 milhões de reais. O dinheiro era de recursos desviados e mantidos no exterior. O ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, foi preso em maio deste ano em uma das fases da Operação Lava Jato. Ele é acusado de usar um programa federal de repatriação de recursos em 2016 para tentar legalizar
48 milhões de reais. O dinheiro seria proveniente de crimes contra a administração pública e não de rendimentos imobiliários, como ele havia declarado. Um pedido de liberdade já havia sido negado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Uma nova tentativa foi feita no STJ, onde a defesa alegou que Márcio Almeida não oferece riscos às investigações. Ao analisar o caso, a presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, destacou o risco de reiteração dos crimes, já que o ex-gerente teria sido beneficiado pelo repasse de propina no exterior, mesmo após 2 anos de investigações da Operação Lava Jato. A ministra reconheceu também a possibilidade de fuga e dissipação do dinheiro mantido fora do país. Diante disso, o pedido liminar de liberdade foi negado e, após manifestação do Ministério Público Federal, o mérito da questão será julgado pelos ministros da 5ª turma do tribunal. O Tribunal Superior do Trabalho aprovou o cancelamento e a alteração de súmulas e orientações do TST. Durante a sessão do Tribunal Pleno, os ministros aprovaram o cancelamento da orientação jurisprudencial 363 da Seção 1 de Dissídios Individuais, que tratava de descontos previdenciários e fiscais, e também alteraram a súmula 398 do Tribunal. Na redação foi acrescentada o item 2 que a culpa do empregador pelo descumprimento das verbas remuneratórias não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de renda devido e da contribuição previdenciária. Também foram incluídos os itens 4, 5 e 6, que especificam o que é considerado fato gerador das contribuições previdenciárias de créditos trabalhistas, além de apontar que o imposto de renda decorrente de crédito do empregado recebido acumulado deve ser calculado sobre o montante dos rendimentos pagos. Os ministros também alteraram a súmula 398 do TST para se adequar ao Código de Processo Civil de 2015. A partir de agora, durante uma ação rescisória, é considerado que a coisa julgada envolve questão de ordem pública e a revelia, que é a falta de contestação por parte do réu, não produz confissão. Também para se adequar ao novo CPC, a súmula 459 foi atualizada. De acordo com a nova redação, conhecimento do recurso de revista quanto a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional requer violação aos artigos 832 da CLT, do artigo 489 do novo CPC ou do artigo 93 da Constituição Federal de 1988. Foi acrescida na orientação jurisprudencial 269 da Seção 1 de Dissídios Individuais, o item 2, que diz: indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase recursal, compete ao relator fixar prazo para que o recorrente efetue o preparo. A orientação jurisprudencial 287 da SDI1 e a OJ 304 foram canceladas, e o texto da orientação 304 foi inserido ao item 1 da súmula 463 do TST. A partir do dia 26 de junho, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos. Durante a sessão, os ministros também discutiram sobre a súmula 124 do TST, que foi alterada em razão do julgamento do incidente de recurso repetitivo sobre o cálculo das horas extras do bancário. Desde então, para os empregados submetidos à jornada de 6 horas, o divisor é de 180, e para os empregados com jornada de 8 horas, o divisor é de 220. Uma grande rede de supermercados tem o poder de negociar, comprar em grande quantidade e, com isso, atingir os pequenos mercados ao seu redor. No Academia desta semana, a doutora em Direito Amanda Taide vai explicar o que é concentração econômica e como esse artifício pode ferir a livre concorrência. É sexta-feira, às 9 horas da manhã. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 1h da tarde, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.